O conceito de taxa média de variação está presente em muitas situações do nosso dia a dia. Imagina o preço de um cabaz de compras em janeiro e em dezembro. A taxa média de variação permite perceber qual foi o aumento médio ao longo dos meses, sendo essencial para compreender o conceito de inflação. Podemos também observar o crescimento médio diário de uma planta ao longo de um mês. E há um caso clássico, a velocidade, como a velocidade média de um comboio durante uma viagem. Ou ainda a variação do batimento cardíaco de um atleta, que passa de 60 batimentos por minuto em repouso para 140 durante um treino intensivo de meia hora. Em todos estes casos, estamos a medir a mesma ideia, como uma grandeza varia em relação a outra. Vejamos um exemplo. Consideremos um avião que parte do Funchal às 10 horas e chega a Lisboa às 12 horas. Sabendo que a distância aérea entre as duas cidades é de cerca de 972 km, começamos por perceber quanto tempo demorou a viagem. Das 10 às 12 horas passaram 2 horas. Agora sim, podemos calcular a taxa média de variação, neste caso, a velocidade média. Ou seja, em média, o avião percorre cerca de 486 km por hora. Mas o que é a taxa média de variação? Dada uma função real f e dois números, a e b, do seu domínio, chama-se taxa média de variação de f entre a e b, ao quociente entre f de b menos f de a e b menos a. Este valor indica quanto varia, em média, o valor da função quando a variável se encontra no intervalo fechado de a e b. Geometricamente, a taxa média de variação é o declive da reta secante ao gráfico. Para calcularmos a taxa média de variação no gráfico, seguimos 3 passos simples. Primeiro, marcamos 2 pontos que representam o início e o fim do nosso estudo. Depois, traçamos uma reta unindo os pontos, a chamada reta secante. Por fim, olhamos para a inclinação. Se a reta sobe muito, a taxa é alta. Se desce, a variação é negativa. Imagina que o gráfico da função é uma montanha russa. A função faz curvas e desvios, mas a taxa média de variação ignora essas curvas. Ela traça uma linha reta do ponto onde entraste no carrinho até o ponto onde saíste. O declive dessa linha reta é a nossa taxa média de variação. Olhas para a tua fatura mensal do consumo de água e vês o total. Mas já te perguntaste qual foi o teu ritmo médio de consumo? Vejamos este exemplo. Se no início do mês de janeiro, o contador da água marcava 120 metros cúbicos e no final marca 135 metros cúbicos, sabemos que gastaste nesse mês 15.000 litros. Mas, qual foi a média de consumo diário desse mês? Terá sido igual todos os dias. A taxa média de variação resolve o mistério. Dividimos a variação total pelos 30 dias. O resultado é meio metro cúbico. Pode não parecer muito, mas isso significa que a taxa média de variação foi de 500 litros por dia. Isto dá uma noção real de consumo. São cerca de 100 garrafões de 5 litros de água todos os dias. Repara que a taxa média de variação ignora se gastaste mais no fim de semana ou menos na segunda-feira. No gráfico, isso é visível através da linha reta. Ela não segue as curvas ou os degraus do teu consumo diário. Limita-se a ligar o início ao fim para te dar o gasto médio diário.